Capítulo 403, Sair Parte 2. Os 7 olhos de Lith queimavam com mana e determinação. O soco foi incrivelmente rápido, mas telegrafado. Ele se esquivou antes que o braço de Atreus começasse a se mover e conjurou ao mesmo tempo uma almofada de ar. O punho em movimento produziu ondas de choque no ar que Lith surfou como uma onda graças à almofada de ar. A manobra o fez evitar o golpe com facilidade. Atreus reagiu girando seu corpo e mirando o próximo golpe onde Lith deveria acertar. Um súbito choque de agonia o fez errar o alvo por quase 5 metros. Um segundo e um terceiro obrigaram-no a cair de joelhos, com o estômago embrulhado. Eu cortei todos os meus receptores de dor, porque ainda sinto isso então. Atreus viu a lâmina aparecer nas mãos de Lith em meio às chamas esmeralda. Ele sabia que nenhuma lâmina poderia machucá-lo, mas mesmo assim sentiu medo. Eu não sei, a Estrela Negra respondeu, experimentando terror pela segunda vez em sua vida. Lith não apenas dividiu a força vital dos Kandorianos, mas também a envolveu em uma bolha feita de magia espiritual. No momento em que ele completou sua colheita, ele trouxe as esferas negras para perto do dragão. A natureza predatória da Estrela Negra fez o resto. A energia massacrada foi misturada com a saudável e agora estava mutilando a forma de dragão de Atreus. Para funcionar adequadamente, um corpo precisava de um conjunto preciso de instruções fornecidas pela força vital. Mesmo que a Estrela Negra estivesse adaptando a força vital humana para combinar com a forma do dragão, todo o dano que Lith infligiu a ela ainda estava lá. A energia corrompida era uma tortura viva para seu hospedeiro, interrompendo os órgãos pelos quais fluía. Os membros ficariam nulos, os órgãos parariam de funcionar. A Estrela Negra não percebeu a gravidade da situação até que a doença se espalhou para o cérebro e o coração de Atreus. A falha de tais órgãos traria mais do que danos que poderia facilmente curar. Os olhos do dragão rolaram, deixando apenas a esclera visível. Ele não conseguia respirar ou mesmo pensar. Atreus caiu no chão enquanto Lith disparou em direção à poderosa criatura, agora reduzida a um peixe em um barril. A Estrela Negra não teve escolha a não ser retirar seus poderes. Atreus engasgou de volta à vida, sentindo-se fraco e lento. Ele viu Lith se aproximando com sua lâmina na mão, cheia de poder. Ele usou a fusão de ar e terra para se esquivar, mas sem a ajuda do objeto amaldiçoado, ele estava de volta à estaca zero. Seu corpo nunca teve tempo para se adaptar ao novo núcleo, nem ele usava as proteções mágicas de seu tio. Sem vigor suficiente, um corpo tão grande era apenas um alvo maior. O primeiro golpe de Lith cortou um dos pés gigantes, fazendo Atreus cair para trás. O golpe vertical de Lith correu no toco enquanto o corpo do oponente ainda estava no ar. Atreus não teve tempo de lançar um feitiço, então tentou afastar o inimigo com as garras. Suas mãos voaram com um jorro de sangue, mas nenhuma gota tocou em Lith, que já estava acima da área do peito. Atreus gritou de terror enquanto Lith rugia de raiva, liberando de sua boca outro jato de chamas azuis que entrou na boca do dragão. A cabeça de Atreus explodiu em chamas, seus olhos estouraram como balões. Lith o decapitou de qualquer maneira, só por segurança. Quando a Estrela Negra emergiu do corpo mutilado do dragão, o círculo de forja mestre já estava ativo. As runas do feitiço arrependimento voaram para dentro do objeto amaldiçoado. Lith não tinha mais palavras a não ser o canto até o fim. Na 7ª runa, o objeto amaldiçoado, em vez de uma estrela de cristal, parecia um monte de cacos de vidro colados. Pare! Eu imploro a você. Você viu do que sou capaz. Imagine se eu tivesse um anfitrião adequado em vez de um idiota mimado. Você não tem motivo para me matar. Você sabe como me paralisar. Tome seu tempo e pense cuidadosamente sobre o que você está fazendo. O corpo de Atreus voltou à sua aparência natural, mas a cabeça continuou queimando até que restassem apenas cinzas. Quando a 12ª e última runa colidiu com a Estrela Negra, seus fragmentos implodiram emitindo um som de baque. As nuvens negras dentro e fora de Kandora desapareceram. A tribulação acabou.
A fase de luz e a fase de sombra não existiam mais, apenas o sol real brilhava bem acima da cabeça de Lith. Então, as ruínas de Kadura emitiram uma luz ofuscante que assumiu a forma de inúmeras estrelas cadentes de diferentes tamanhos. A maioria mergulhou em Mogar, devolvendo ao planeta a energia que havia sido roubada ao longo dos séculos. O resto voou em direção ao horizonte, desaparecendo com a velocidade da luz. Lith usou o revigoramento para curar suas feridas e recuperar as energias gastas durante a batalha. A raiva se foi, apenas o abismo permaneceu. Isso o fez se sentir mais vazio do que nunca. Espero que você tenha me observado com atenção, Uriel lhe falou consigo mesmo. Se nem mesmo um maluco como Redan tivesse se transformado em fantasma por tempo suficiente para se despedir, alguém como Uriel certamente estaria em paz, onde quer que estivesse. Eu te disse inúmeras vezes, guardiões não são inúteis e nem você. É tudo uma questão de cronometrar suas decisões. Se você tivesse convidado Kila para sair em vez de admirá-la de longe, você ainda estaria vivo, seu idiota desgraçado. Lith disse com um suspiro. O que estou tentando dizer é, obrigado. Hoje você salvou minha vida. Lith ainda pensa em Uriel sempre que lança uma matriz Solus pensou. Eu gostaria que eles tivessem mais tempo juntos. Eu gostaria de poder abraçar Lith com força e dizer a ele que tudo ficará bem. Lith saiu da barreira e, depois de muito pensar, chamou a Tenente Camila Yeval, sua treinadora. Ele deu a ela uma versão completa e meticulosamente adulterada dos eventos em Kadura. Camila teve dificuldade em acreditar nele. Ela pediu que ele voltasse para dentro e deu-lhe instruções precisas sobre como fazer varreduras em seus arredores com o amuleto do exército. É incrível. Foi a única coisa que ela conseguiu dizer depois de receber todos os dados. Ela o colocou em espera antes de contatar seus superiores. Mesmo os menores eventos relativos a uma cidade perdida tinham que ser relatados ao topo da cadeia de comando, quanto mais sua recuperação. Foi um evento sem precedentes. Nossos oficiais comandantes querem ouvir diretamente de você. Você deve se encontrar com eles amanhã ao meio-dia na sede. Além disso, você estará de licença pelos próximos 3 dias. Uma licença de 3 dias. Fiquei em campo por apenas 2 dias. A notícia surpreendeu Lith. Eu sei, mas ordens são ordens. Volte para Belios assim que puder e aproveite suas férias. Depois de desligar seu amuleto de comunicação militar, Lith tirou seu amuleto civil e chamou seu par potencial. Oi Camila. Oi, Lith. Não esperava ouvir de você tão cedo. Ela respondeu com uma risadinha. Seu tom era diferente de antes. Ela parecia mais relaxada. Nem eu. Aquela dor na bunda do meu treinador me deu 3 dias de licença do nada. Você acredita nisso? Realmente? 3 dias. Ela deu uma risadinha. O que você vai fazer com tanto tempo livre? Depende. Você está livre para o jantar esta noite. Capítulo 404, Belios. Sim, estou livre esta noite, mas seu convite é um pouco repentino. Normalmente não saio com pessoas que conheci apenas uma vez. Mal nos conhecemos. Camila disse com um tom pensativo. Ela gostava desse tipo de encenação. Ela não disse não e chamou isso de encontro. Camila não está considerando minha oferta como uma simples reunião de colegas. Até aí tudo bem. Apesar de ter sua experiência de namoro em 2 vidas, Lith se sentia estranho cada vez que convidava uma mulher para sair. Sua natureza paranoica o fez pensar sobre os menores detalhes e ser um maníaco por controle não ajudava. Ele considerou fazer o primeiro movimento como expor uma fraqueza e odiava se sentir fraco. Como todas as reclamações do mundo não mudariam as regras do jogo, Lith sabia que só poderia apostar ou desistir. Se jogasse, poderia perder, mas se não jogasse, as chances de vitória seriam sempre 0. Eu não disse antes porque não queria que você se preocupasse, mas sou um ranger. É um trabalho muito perigoso, às vezes arrisco minha vida várias vezes ao dia. Não sei quando ou se terei outra licença, então pense bem antes de tomar sua decisão. Ele disse em um tom excessivamente dramático, fazendo parecer que ele fazia parte de um esquadrão suicida.
Se você colocar dessa forma, não posso recusar. Ela riu enquanto olhava novamente para seu arquivo pessoal. Lita é um pouco jovem, mas com certeza passou por muita coisa. A praga, Balcor, as tentativas de assassinato, o massacre de Grifão Branco e agora os recentes eventos no norte. A vida de Lit parecia ser uma antologia de contos de terror. Ele parece definitivamente sábio além de sua idade. Ainda assim, é um pouco de aposta. Vamos torcer para não precisar de uma dor de cabeça oportuna. Já pensou no lugar? Eu nunca estive em Belius. Lit balançou a cabeça. Vou deixar você decidir a hora e o lugar. Avise-me se precisar de uma carona. Eu posso nos teleportar em qualquer lugar. Obrigado, mas estou bem. Vamos nos encontrar no Velorian, às 7, Tenente Eval. Eu preciso desses documentos e preciso deles ontem. Uma voz a interrompeu. Desculpe, eu tenho que ir. Um estagiário idiota meu transformou uma missão de reconhecimento simples em uma façanha de herói e cabe a mim preencher a papelada. Se eu não consertar essa bagunça, vou ficar presa com o tempo. Até logo. A comunicação terminou abruptamente, deixando Lit se questionando. Acho que sou aquele idiota. Ele suspirou. Muitas pessoas agora têm muitas perguntas sobre como resolvi um problema secular. Eu preciso jogar de forma inteligente. O lado bom é que não há testemunhas, então, não importa as mentiras que eu invente, eles têm que aceitar pelo valor de face. Lit voou em linha reta em direção a Belius enquanto revisava com solo seu próprio relatório. Eles procuraram inconsistências e não encontraram nenhuma. Depois disso, eles fizeram várias simulações de seu próximo interrogatório para encontrar as respostas mais adequadas para evitar perguntas de acompanhamento. Eles estavam tão concentrados em discutir como menosprezar o esforço de Lit, tanto quanto possível, que perceberam que haviam alcançado Belius apenas quando viram o turbilhão em torno da cidade. Felizmente, por não estar familiarizado com a região de Keller, Lit estava apenas 12 metros acima do solo para usar sinais de trânsito e marcos para se orientar. Ele teve todo o tempo para parar e descer ao solo antes que seu feitiço de voo fosse interrompido. Depois de outra rodada de olhares e insultos por pular a linha de 100 metros para entrar na cidade, Lit passou pelo portal que levava ao quartel-general do exército. Para sua surpresa, em vez de ser revistado e questionado como na primeira visita, o funcionário da alfândega o saudou. É uma honra conhecê-lo, senhor. Por favor, permita-me levá-lo aos seus apartamentos. Meu quê? Eu esperava dormir no quartel ou na casa de Camila. O que está acontecendo aqui? O oficial era um homem de quase 30 anos que não parava de falar por um segundo sobre como os cidadãos se sentiam mais seguros agora que a cidade perdida mais próxima estava perdida para sempre. Mal posso esperar para ler toda a história sobre a interligação do exército policial, disse referindo-se ao banco de dados disponível ao público. Eles saíram do prédio principal, dando a Lit a oportunidade de ver Belius. A cidade fortificada era diferente de todos os outros lugares que havia visitado. Por causa da falta de água encanada ou elevadores, as casas costumavam ter o topo de 2 ou 3 andares. Belius consistia em edifícios altos, em vez disso. Alguns até com 10 andares de altura e todos feitos dos mesmos blocos de pedra cinza. Pelo menos um prédio em cada área residencial era ocupado apenas por restaurantes e lojas. As estradas foram pavimentadas e largas o suficiente para permitir que 3 carruagens passassem lado a lado. As calçadas estavam cheias de pessoas de todas as classes sociais, cada uma cuidando da sua vida. Se não fosse pela falta de poluição, Lit teria pensado em estar em uma metrópole da Terra. Percebendo sua surpresa, o oficial explicou rapidamente. Belius foi construída como um posto militar avançado para manter sob controle as fronteiras do Império Gorgona. Com o tempo, a cidade se expandiu verticalmente em vez de horizontalmente para ser mais facilmente defensável. Há muito espaço dentro das paredes e não podemos derrubá-las e reconstruir as matrizes do zero. Todos esses edifícios pertenceram ao exército, por isso seu design carece de originalidade.
Para distinguir uma casa rica de uma pobre, é preciso procurar dois detalhes: o número de andares e jardins. Por causa da falta de espaço, o verde é um luxo, assim como as mansões. Um edifício de 2 andares deve ser uma casa nobre. Plebeus vivem em condomínios. Por que não há tráfego? Lee perguntou depois de perceber que, além de diligências militares e nobres, as estradas estavam vazias. Porque em caso de emergência não podemos permitir engarrafamentos. A menos que alguém seja muito importante ou podre de rico, eles têm que se mover com isso. O oficial apontou para 2 pequenos portais próximos um do outro. Um para entrar, outro para sair. Ele aproximou seu distintivo de uma pequena pedra preciosa próxima ao portão, fazendo uma pequena interface holográfica 3D aparecer. Era um menu suspenso, cheio de endereços e nomes de estradas. Alguns estavam acinzentados. Por razões de segurança, você não pode operá-lo sem um ID. Use seu distintivo e me siga. O oficial selecionou um lugar chamado Royal Road antes de desaparecer pelo portão que se fechou bem atrás dele. Lee fez conforme as instruções, percebendo que poderia ir a quase qualquer lugar. Muito poucos locais não estavam disponíveis. Na verdade, a Royal Road era um quarteirão feito apenas de mansões, cada uma com muros altos e um jardim privado. O que acontece se 2 pessoas entrarem em um portão ao mesmo tempo? Perguntou Lee. Eles acabam na prisão. O sistema é implacável. Aqui estamos nós para o destino. O oficial apontou para uma mansão de 2 andares cercada por árvores e canteiros de flores. O portão externo se abriu assim que o oficial varreu seu distintivo na frente de uma pedra preciosa mágica aninhada em um pilar próximo. Havia um bilhete dobrado preso à porta. Caro Litveren, considere isso um sinal de agradecimento por seus valentes esforços. Eu espero te conhecer em breve. Foi assinado pela representante real, Therese Griffon. Há alguma coisa que eu possa fazer por você antes de sair? O oficial perguntou. Sim, obrigado. Como faço para chegar a um lugar chamado Velorian? Sua amiga tem bom gosto. É um dos melhores restaurantes da rua Elm, bem ao lado de seu portão. O homem respondeu com um sorriso malicioso. Como você sabe que tem uma amiga e sobre o gosto dela? É um lugar popular entre os jovens casais. Além disso, quanto mais próximo um edifício estiver de um portão, mais caro ele será. O oficial apontou para a porta dimensional em frente aos aposentos de Lee. A palavra caro fez a carteira de Lee sangrar. Eu também preciso de roupas. Você tem alguma recomendação? Havia 2 coisas que Lee lamentava profundamente por ter deixado a Academia Grifon Branco. É tudo o que você pode comer em um restaurante de graça e não precisar de nenhuma roupa além do uniforme de professor associado para foder as mulheres. Usar um era o suficiente para ser tratado como VIP em qualquer estabelecimento de estar. Não conheço seu gosto ou orçamento, mas se você for para a Rua da Seda, encontrará o que precisa. Lita agradeceu ao oficial antes de verificar se a porta da mansão também se abria com seu próprio crachá. Ele apenas espiou por dentro por curiosidade, havia muito o que fazer e tão pouco tempo para fazer. O andar térreo da casa parecia uma cobertura de um hotel 5 estrelas. Os móveis eram feitos de materiais de alta qualidade, mas seu design não era ostentoso. À direita de Lee, havia uma grande sala de estar com vários sofás e poltronas dispostos em torno de uma mesa de chá. À sua esquerda, havia uma sala de estudos com uma mesa de madeira maciça. As paredes estavam cobertas por estantes cheias de livros sobre todos os assuntos, exceto magia. Atrás da única porta fechada havia um banheiro equipado com todos os confortos. Lee saiu de casa em direção à rua Elm. No caminho para lá, ele percebeu como as pessoas olhavam para ele de uma forma engraçada. A maioria se afastaria para deixá-lo passar, alguns cruzariam a estrada para evitá-lo. Solos, estou mostrando minha velha carranca de assassino em série de novo? Ele perguntou depois que uma mãe arrastou seus filhos para o outro lado da rua. Não. Você parece cansado e de mau humor, mas não mais do que o normal. Lee encolheu os ombros e atravessou o portão. Uma das coisas que aprendeu na Terra era nunca levar uma mulher a um lugar desconhecido.
Seu foco seria dividido entre o ambiente e seu par, fazendo-o parecer distante. Em Mogar era ainda pior. Não saber o cardápio ou os preços pode gerar momentos constrangedores. Lee tinha um pavio curto se a comida fosse ruim, cara ou ambos. O Veloria estava no andar térreo, a porta aberta. O recepcionista era um homem de meia idade, de libré, com cabelos pretos escuros. Há algo errado, Ranger. O homem começou a soar com a aparição de Lit. Não, acabei de ouvir sobre este lugar e gostaria de dar uma olhada. Se não for um incômodo, todos os membros do exército do rei são bem-vindos aqui. O homem suspirou de alívio enquanto enxugava o suor com lenço. De acordo com a etiqueta no bolso, seu nome era Shiloh. Depois de explorar o lugar, Lit pediu um menu. Como temia, conhecia poucos pratos e os ingredientes não estavam listados junto com seus nomes. Shiloh ajudou a decifrar o cardápio e até sugeriu algumas especialidades que um homem do sul certamente apreciaria. Existe um código de vestimenta para o restaurante. Lita estava feliz por ter vindo sozinho primeiro. Apesar dos melhores esforços de Gloria, ele ainda era um pão duro. Com base no constrangimento do recepcionista, os preços fizeram a cara de pau de Lit desmoronar mais de uma vez. Nenhum, mas nossos clientes certamente apreciariam a falta de uniformes na sala. Significado. Sentindo-se desrespeitado, a expressão de Lit ficou fria como pedra. Desculpe, saiu errado. Você é um estrangeiro, senhor, então não conhece nossos costumes. Belius está rodeado de inimigos, o que nos deixa bastante nervosos. Ver um soldado geralmente significa problemas. Espiões, terroristas, uma cidade perdida fora de controle. Só os deuses sabem quantas emergências acontecem a cada ano. Portanto, seu uniforme iria estragar o humor de todos. Lita entendeu por que antes as pessoas pareciam tão assustadas e flexionou os ombros. Suas roupas se transformaram em seu traje de gala. As únicas outras roupas armazenadas na armadura Skinwalker eram aquelas que ele usava em Lutia. Era melhor estar bem vestido do que parecer um caipira do campo. Shiloh gritou de surpresa. Ele não conseguia acreditar que alguém que podia pagar uma armadura Skinwalker e aquele tipo de traje também fosse capaz de se chocar com seus preços honestos. Lit foi à Rua da Seda, encomendando alguns ternos, jaquetas e camisas feitos sob medida. Ele então alugou algumas roupas para montar um terno casual elegante para a noite. Graças à armadura, eles pareceriam ter sido feitos sob medida de qualquer maneira. Império Gorgon, Legain. Você tem certeza disso? Legain perguntou. Depois de ouvir a história de Tiri sobre os eventos ocorridos em Kadura, ele agora se arrependeu de perder o show. Tão certo quanto o sol nascerá novamente amanhã, ela respondeu. A anomalia usou fogo de dragão 2 vezes. Se ele continuar passando por suas tribulações mundiais, você terá que mudar seu título para pai da maioria dos dragões. Como eu me importo, ele zombou da ideia. A imitação é a forma mais sincera de lisonja que a mediocridade pode oferecer à grandeza. É você quem deve estar preocupado. Um único país é muito pequeno para 2 guardiões. Eu não vou matá-lo apenas por causa do que ele pode se tornar. Tiris balançou a cabeça. Mesmo que isso significasse o fim do reino de Grifon. Quando 2 guardiões lutam, os mapas são redesenhados. Ela completou o antigo provérbio para ele. Ele pode ser uma peça de trabalho, mas acredito que Mogar o escolheu por um motivo. Eu não vou ficar no caminho da mudança. Além disso, temos um encontro amanhã. Quem sabe, talvez cheguemos a um acordo. Continua no próximo vídeo.